Tanguy, o Senado dos Estados Unidos aprovou a BBB, a Big Beautiful Bill, né? E o interessante é que essa aprovação foi por 51-50, ou seja, o presidente do Senado, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, o J.D. Vance, teve que utilizar o seu voto de Minerva. Afinal, nós só temos 100 senadores nos Estados Unidos, são 2 para cada um dos 50 estados. A votação ficou 50-50 e o J.D. Vance acabou tendo ali o voto de desempate. Isso acabou acontecendo porque senadores republicanos votaram contra. Alguns senadores republicanos votaram contra, os republicanos têm maioria no Senado, mas existe ali um resquício, Tanguy. Veja você, do antigo Partido Republicano, que considera que o desequilíbrio fiscal é algo perigoso, que considera que o aumento do endividamento é algo que deve ser evitado. É importante registrar que essa lei ela estende os cortes tributários, os cortes de impostos de 2017 do próprio Trump e introduz novos cortes, deduções para gorjetas, horas extras e juros de financiamento de veículos. Também a lei inclui cortes muito expressivos em programas sociais como o Medicaid e também o auxílio alimentação e aumenta as despesas em defesa, incluindo ali também a proteção da fronteira. O interessante é que o próprio órgão, né, o Budget Office do Congresso dos Estados Unidos, prevê que haverá um aumento no déficit americano de algo em torno de 3,3 trilhões de dólares ao longo da próxima década, embora existam até outras estimativas não feitas pelo Congresso dos Estados Unidos, mas por órgãos independentes, que chegam a falar de um aumento no déficit em 5 trilhões de dólares. De qualquer forma, o pacote ele volta agora para a Câmara dos Deputados, afinal você teve ali modificações no projeto no Senado e acaba apertando aí um pouco o prazo que o Trump havia estabelecido de sancionar essa lei no dia 4 de julho. Eu fico muito surpreso por uma lei como essa avançar com alguma facilidade nos Estados Unidos, embora tenha sido 51-50, embora tenha tido dificuldades também na Câmara, embora volte agora para a Câmara, mas ela está avançando relativamente rápido. Um programa que tem ali claramente uma agenda particular do Trump, quer dizer, existe ali uma extensão de benefícios para grupos de interesse que envolvem o Trump. Você tem ali também um ataque muito significativo sobre alguns programas sociais que são super importantes para a população mais vulnerável nos Estados Unidos, mas não importa. O que importa é que você precisa levar essa lei adiante, mesmo que isso signifique ampliar ainda mais o endividamento do governo dos Estados Unidos e criar aí um ambiente de crescimento da dívida pública que é bastante perigoso. Daniel Souza, eu queria trazer um cenário sobre o qual a gente falou muito, naturalmente, desde o ano de 2022, né, envolvendo a invasão russa na Ucrânia. E você se lembra, Daniel, que lá em 2014 a Rússia tomou a Crimeia, né, então a Crimeia está 100% dominada pela Rússia, foi anexada, né, segundo a Rússia, naturalmente, grande parte dos outros países não reconhece a anexação, mas o anúncio foi esse, né, de que a Rússia anexou a península da Crimeia. E no momento daquela invasão, lá no início, em fevereiro de 2022, duas regiões eram regiões que foram mais valorizadas pela Rússia, que foram Luhansk e Donetsk, que ficam no leste da Ucrânia. A Rússia também invadiu outras regiões, né, que foram Zaporígia e Kherson. E desde então, a Rússia vem dizendo que, olha, tanto Donetsk quanto Luhansk foram anexados pela Rússia também, só que a Rússia não dominava integralmente essas duas regiões. Hoje, no entanto, a Rússia afirmou que uma dessas regiões mudou. Segundo a Rússia, a partir do dia de hoje, o exército russo controla 100% da região de Luhansk. Tá? Donetsk ainda não. Donetsk, a Rússia, segundo a própria Rússia, né, ela controla cerca de 60% da região, mas, segundo a Rússia, a partir de hoje, Luhansk estaria 100% sob domínio russo. Quando a gente fala sobre as outras regiões, Daniel, Donetsk, como eu disse, a Rússia controla cerca de 60%, e quando a gente fala sobre Zaporígia e Kherson, a Rússia controla cerca de
75% de cada uma dessas regiões. A Rússia tem dificuldade de avançar tanto em Zaporizhia quanto em Kherson por conta de alguns obstáculos naturais, né? Você tem ali o rio Dnieper, né, que é o rio de Dnipro, né, como eu te falo em português, que traz naturalmente uma dificuldade de avanço e tudo, mas para a Rússia é muito simbólico o fato de ter fechado a região de Luhansk. Então a Rússia ela exige, né, como um dos pontos ali para começar a negociar, que haja o reconhecimento dos avanços que a Rússia já conseguiu fazer. Então isso aqui é algo que a Rússia, a gente já falou sobre isso aqui inúmeras vezes, né? A Rússia sempre coloca que, olha, eu posso negociar, mas eu preciso que primeiro haja o reconhecimento de que a Rússia ela é dona de 5 regiões que eram da Ucrânia, segundo ela, naturalmente. Então, a Crimeia, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson. Agora, portanto, a Rússia ela domina integralmente a segunda dessas regiões. A Crimeia, 100%, e agora Luhansk, 100%. A Ucrânia, Daniel, ela tenta fazer uma negociação que é o contrário. O que a Ucrânia diz é, primeiro um cessar-fogo e depois a gente discute como é que vão ser os territórios, quem é que vai ficar com o quê, se a Rússia vai recuar, como é que vai ser. O que a Rússia diz é negativo, eu vou continuar avançando até que haja o reconhecimento. Agora, Daniel, de novo, né? Assim, qual é a perspectiva de você ter algum encontro de posições da Rússia e da Ucrânia? Nesse momento parece zero, né? O Trump, a gente vem falando sobre isso aqui nos últimos dias, o Trump tá doido para arrumar um prêmio Nobel da Paz. Eu lembro que no iníciozinho do governo dele, ele ficava falando o tempo todo sobre Rússia e Ucrânia, Rússia e Ucrânia, Rússia e Ucrânia. O próprio Trump já entendeu, Daniel, que essa é uma discussão para anos. Você vai demorar muito tempo para resolver isso. Tanto é que ele voltou suas atenções muito mais para o Oriente Médio, né, para tentar ali ser o cara que vai fazer de fato a diferença. Na Ucrânia, portanto, Daniel, a gente teve um avanço muito importante da Rússia do ponto de vista simbólico. A Rússia também, Daniel, ela começou a se expandir para outras áreas em que até agora ela não tinha uma presença muito importante. Então, a região de Kharkiv, que fica logo ali ao norte de Luhansk e Donetsk, né, um pouquinho mais ali para o nordeste da Ucrânia. A região de Sumy, que a Rússia também não tinha grandes pretensões de avançar, só que quando a Ucrânia tomou aquela região de Kursk, foi exatamente a partir de Sumy. Então a Rússia passou a ter um certo objetivo de avançar também na região de Sumy, fica um pouco mais para o norte da Ucrânia, para gerar ali um certo afastamento das tropas ucranianas diante do seu território, e também outra região mais para o centro da Ucrânia, que é a região de aqui é complicado de falar, Dnipropetrovsk, que fica mais para o centro, que é uma região que é rica em recursos estratégicos, né? Então, a Rússia, Daniel, de fato, ela está tentando mostrar que ela é capaz de dominar porções maiores do território ucraniano, e agora, portanto, fecha, que para ela é fundamental, fecha a região de Luhansk, Daniel. Daqui a pouco nós falávamos sobre a aprovação da BBB, né, a Big Beautiful Bill, e quem ficou uma fera com essa aprovação no Senado foi Elon Musk. Elon Musk voltou à carga e trouxe ali ataques pesados ao pacote fiscal e à ampliação de gastos no governo Trump. Disse também que essa lei destruirá milhões de empregos nos Estados Unidos, acusou a lei de favorecer indústrias do passado às custas dos setores do futuro e prometeu punir nas primárias os congressistas que estão votando a favor. Eu queria apenas registrar que o que ele chama de indústrias do futuro, ou setores do futuro, são aqueles que ele é dono, né? Basicamente o setor digital e principalmente o setor de carros elétricos, porque afinal essa Beautiful Bill acaba eliminando ali uma série de incentivos para carros elétricos, o que prejudica frontalmente os negócios do Elon Musk. Ele disse, inclusive, que se o pacote for aprovado em definitivo, uma vez que voltou para a Câmara dos Deputados, ele vai criar o America Party. Ele vai criar um novo partido, ele vai quebrar esse sistema bipartidário caracterizado por partidos gordos, por partidos que são porcos, gordos, e ele vai criar um partido que será novo e que será completamente diferente. Donald Trump não se fez de rogado, foi lá para Truth Social, a sua rede social, e disse que vai revisar os contratos federais com a SpaceX e também com os créditos que são oferecidos à Tesla.
E ainda disse mais: se ele fizer isso, o senhor Elon Musk vai ter que voltar para a África do Sul. Elon Musk também não ficou nem um pouco intimidado e disse: corte tudo agora, ameaçando o Donald Trump, como quem diz: seja homem, cumpra suas palavras e faça esses cortes que você está dizendo que vai fazer. As ações da Tesla caíram fortemente diante dessa troca de farpas, dessa troca de tiros aqui entre o Elon Musk e o Donald Trump, e teve mais um elemento absolutamente saboroso, que foi o presidente Donald Trump dizendo que o DOGE vai investigar os subsídios federais das empresas do Elon Musk. Então, o DOGE, vai lá investigar o Elon Musk. Esses subsídios aí, quem sabe a gente não arruma umas coisas para cortar adicionais, porque ele está reclamando muito. Então, agora teremos o DOGE, né, investigando as empresas do Elon Musk, ou seja, o próprio Elon Musk. Não é maravilhoso? Tem que dar volta. Cara, e parece duas crianças, né? Parece o Trump querendo usar o brinquedinho que ele tinha dado pro Elon Musk para investigar o próprio Elon Musk. Cara, sinceramente, tá falando sobre sei lá, cara, são crianças de 8 anos, cara, disputando ali quem é que vai usar o brinquedo. Agora, a Terra plana capota, né? É maravilhoso isso, porque era só o que faltava. Agora o DOGE vai ser utilizado para investigar as empresas do Musk.